Fala galera, estamos aqui para um vídeo que ele tem a sua conexão com o Oscar, é um vídeo de crítica também, só que não é uma crítica de um único filme. No ano passado eu fiz a crítica conjunta de alguns curtas, e esse ano eu pretendo fazer das 3 categorias de curta e da categoria de documentário, uma grande crítica conjunta falando sobre todos os filmes, porque são filmes que a gente não costuma acompanhar comercialmente, né? Por exemplo, dos documentários, o único que é mais comercialzão assim é o A Vizinha Perfeita. Então, aqui tem alguns que saíram em serviços de streaming e podem ser facilmente encontrados, mas daí a serem opções comerciais que todo mundo vai assistir e que, tipo assim, faria sentido eu fazer uma crítica só dele, não sei se realmente tem esse sentido, até porque o fato de serem curtas restringe um pouco o que a gente vai falar sobre esses filmes. Então, são vídeos mais curtos que eu vou meio que compilar aqui, vou falar todos eles um de cada vez. Começando hoje pela categoria de curtas de animação. Já assisti todos os curtas de animação indicados e eu vou falar aqui sobre eles. E aí eu vou ir do que eu menos gosto para o que eu mais gosto, tá? Começando por As Três Irmãs, ou The Three Sisters, né? Ali na indicação a gente vai ver o nome em inglês, que é a animação, como eu disse, né? A animação que eu menos gostei dessa lista. Ela é dirigida pelo Konstantin Bronzic e conta a história de 3 irmãs que vivem em uma ilha isolada, e aí, em determinado momento de crise financeira, elas decidem alugar uma de suas pequenas casas para alguém que aparecer. E quem aparece é um marinheiro meio brucutu que vai transformar a rotina delas. E aí, assim, eu gosto de algumas coisas visuais, de algumas ideias visuais, principalmente de cenário, sabe? A ilha é uma bolinha redonda em 2D, então tem algumas ideias visuais que funcionam muito bem ali. Tem umas gags de personagem saindo ou entrando em cena, porque quase sempre a câmera tá pegando só esse mesmo cenário. Então, tem coisas legais em As Três Irmãs, porém, é uma animação que ela existe como uma crítica que é a seguinte, né? Os homens destroem tudo que tocam. E eu não tenho problema com isso, tá? De certa forma, isso é verdade. E aí eles vão destruir, inclusive, a maior das sororidades. Pô. São 3 irmãs, são 3 irmãs que vivem juntas, isoladas. Então elas são conectadas, elas fazem tudo junto. E a partir do momento em que esse brucutu, inclusive tem um crítico que eu leio que ele chamou de um Popeye deformado, a partir do momento que esse brucutu chega na ilha, a rotina delas muda de tal forma que elas quebram com essa relação de parceria para tentar conquistar esse homem que não quer saber delas, esse homem que quer fazer ali o que ele quer fazer e quer vazar. Então, como crítica funciona, só que a forma com que essa crítica é feita, aí eu já não sei se me agrada tanto, porque fica muito claro que é um homem fazendo essa crítica. Então, eu acho que o filme, ele perde aí, sabe? Ele tem boas ideias, ele tem um traço muito legal, mas a forma como ele decide entregar essa crítica não é tão interessante, e aí a nota é 2,5 de 5. Seguindo, vamos para Forever Green, que é uma animação que aí sim temos uma animação muito mais clássica, né? Se aqui... Clássica, entre aspas, porque ela tem uma textura de madeira que é muito interessante. Mas eu digo mais clássica em outros aspectos, em aspectos de história também, sabe? Poderia ser, por exemplo, só para exemplificar, Forever Green poderia ser um curta da Pixar, sabe? Aqueles curtinhas que a Pixar colocava antes dos filmes. Cara, Forever Green se encaixaria perfeitamente nesse formato. Então, é uma história mais genérica, mais clássica nesse ponto, apesar de esteticamente ter algumas coisas muito interessantes de madeira. Ela é dirigida pelo Nathan Engelhard e pelo Jeremy Spears e conta a história de um urso órfão que é meio que adotado por uma árvore e aí a gente vai acompanhando o crescimento desse urso junto com essa árvore e o impacto da aparição do ser humano nesse cenário isolado de natureza. Assim como em As Três Irmãs o homem destruía tudo, mas o homem, sexo masculino, aqui é uma versão mais genérica em que o ser humano, uma versão mais ampla, né, não genérica, uma versão mais ampla em que o ser humano como um todo, onde ele toca, destrói. Então, eles têm até, de certa forma, conexão, só que aqui essa crítica ela é melhor, ela funciona mais, porque é muito mais encaixadinha com a trama, sabe? A chegada do ser humano e a presença, porque na verdade não temos seres humanos em tela, né? Então, a presença do ser humano naquele ambiente tem consequências que impactam na história de forma muito interessante. Por mais que a metáfora seja bem simplória e o desenrolar da história também, como eu disse, eu gosto dos personagens, eu gosto do senso de humor, eu gosto de como a
trilha preenche muito bem o filme na ausência de diálogos, porque é um filme sem diálogos. Gosto dessa estética meio naturalista, meio de feito artesanalmente, apesar de ser uma animação em computação gráfica, tem uma textura artesanal muito interessante, que remete um pouco ao stop motion. Então eu gosto de muita coisa que eu vi aqui. A nota é 3,5 de 5. Seguimos então para Retirement Plan, ou Plano de Aposentadoria, que é uma animação que eu acho que é a mais curta dessa lista. Ela tem, se não me engano, 7 minutos, e ela é dirigida pelo John Kelly e estrelada pelo Domhnall Gleeson, ator de Questão de Tempo, né, por exemplo, de Star Wars também. Ele faz a voz da narração. E aí o filme, ele acompanha um momento de imaginação do Ray, que é esse personagem, né? Ele tá sonhando com o que ele vai fazer quando ele se aposentar. É um personagem desiludido com a vida, né? Obviamente. E aí a gente vai acompanhando justamente esses planos, né? O plano de aposentadoria dele. Então, é o tempo inteiro ele falando, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Quando eu me aposentar, eu vou fazer aquilo. E aí, a relação óbvia, pelo menos para nós brasileiros, é que parece ser uma versão longa de Epitáfio dos Titãs, né? Devia ter sonhado mais, devia ter. É basicamente isso. Então, tipo, porque se eu me aposentar, quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. É muito essa mesma relação de, tipo assim, de tentar mostrar que a gente não pode esperar algo acontecer, ou a aposentadoria, ou no caso de Epitáfio, a morte, para se arrepender do que a gente não fez. Então, tem certa obviedade ali, né? Nessa versão um pouco mais longa, né? Epitáfio é uma música, tem 3 minutos, aqui temos 7, então já conta com uma versão mais longa. Mas a construção da ideia, a forma é muito boa. Ela tem umas sacadas textuais e visuais muito interessantes, porque ele não é muito bom em fazer tudo. Então ele vai meio que no próprio sonho descobrindo que não é um sonho tão válido assim. Então tem umas brincadeiras textuais e visuais que funcionam muito, e a narração do Domhnall Gleeson contribui para isso. Eu gostei bastante de Retirement Plan, nota 4 de 5. Agora vamos para The Girl Who Cried Pearls, ou A Garota que Chorava Pérolas, que é uma animação dirigida pelo Chris Lavis e pelo Maciek Scherzobalski. É uma animação francesa que meio que funciona como uma fábula, uma contação de histórias, né? É um velho rico que ele vai contar para a neta uma história talvez fantasiosa, talvez não, de quando ele era criança e ele conheceu essa garota, bem personagem de fábula mesmo, de história fantasiosa, essa garota que quando estava triste ela chorava pérolas. E aí, obviamente, ele vai usar essas pérolas e ele vai construir a vida dele em torno disso. E vamos ter outros desdobramentos. É uma história muito interessante, com essa dinâmica muito legal de contação de histórias, né? Então, eu até fiz uma relação, porque na minha infância tinha um livro que eu li na escola que se chamava Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto. E aqui é muito isso, sabe? É esse senhor contando essa história. E tem algumas coisas interessantes. Visualmente, esteticamente, tem algo muito interessante, porque eles fazem uma troca, né? Esse senhor bem de vida, ele tá num ambiente muito caloroso, com traços e com formas muito mais leves, enquanto quando a gente tá aqui nessa outra história, nesse pseudo possível flashback, é muito mais soturno, é muito mais pesado. A forma parece meio uma parada de papel machê. Então a forma desses personagens é meio torta, é meio Tim Burton, assim, sabe? Meio gótica, meio estranha. Então tem um contraponto visual muito interessante. E a história por si só ela é muito legal. Então, nota 4 de 5 para The Girl Who Cried Pearls. E para terminar, o último filme da lista, e o meu favorito, não sei se é o meu favorito pessoal, não sei se é o favorito para ganhar o Oscar. Se eu tivesse que tentar hoje colocar um favorito, eu ainda não dei uma passada em como que esses filmes estão em outras premiações, mas eu acho que Forever Green ou Retirement Plan tem muita força para talvez ser o vencedor, justamente por essa parada mais clássica. Eu acho que dialoga muito bem com a academia. Porém, Butterfly, que é esse último filme que vamos falar aqui, esse último curta, é o meu favorito. É um filme francês também, dirigido pela Florence Miarly, eu não sei falar seu sobrenome, desculpa, e conta a história de um judeu do norte da África, que ele é super reconhecido pela natação. Na verdade, é uma animação baseada em fatos reais, então no final da história nós vamos descobrir quem é esse nadador, e aí nós vamos acompanhar esse nadador no fim de sua vida, meio que relembrando em um mar de memórias tudo que ele passou, né, como judeu. Então ele vai para as Olimpíadas, ele é preso, ele vai para o campo de concentração, ele volta a nadar, então a gente vai acompanhando toda essa vida dele nesse mar de lembranças. E aí,
o que eu mais gosto aqui de Butterfly é a aquarela. A aquarela, por si só, é uma estética muito bonita. Cara, animações em aquarela são uma parada de outro mundo. Só que aqui a aquarela, ela ganha uma parada de intenção muito forte. Porque a aquarela é uma técnica que passa pela água, né? Ela é uma técnica de pintura à base de água. Então, a gente usar, o filme usar a aquarela em uma animação sobre um nadador que está perdido nesse mar de ilusões e lembranças boas e ruins, é muito interessante, porque cria uma fluidez de narrativa muito forte. Ela tem já esse significado, que, pô, é uma técnica de pintura à base de água usada para falar de um nadador, sabe? Mas aí ele está perdido nesse mar de ilusões, a aquarela favorece, então as coisas vão aparecendo na tela com uma fluidez muito interessante, e a gente vai acompanhando toda a história dele, tanto os momentos mais dolorosos, por exemplo, né, tem a perda da esposa e do filho, então, mas isso vai sendo mostrado com uma fluidez e com uma beleza, que, cara, eu não lembro quanto tempo que tem Butterfly eu acho que tem 15 minutos de curta, mas eu fiquei completamente hipnotizado, tá? Sabe? Eu tava embasbacado pelo filme, tipo, eu assisti assim, falando, caraca, que bagulho lindo, que coisa maravilhosa. Então, é o curta que eu mais gosto, e aí automaticamente se é o curta que eu mais gosto, né? Isso não é necessariamente uma realidade, mas a minha nota é 5 de 5. E aí, como eu disse, não necessariamente ele é o favorito ao Oscar, mas ele é o meu favorito. Ficam aí as dicas desses filmes. Forever Green, quando eu assisti, estava disponível no YouTube, porém tinha sido informado que ele ia ficar disponível por pouco tempo. Os outros, infelizmente, não são tão fáceis de achar, você tem que dar uma garimpada para encontrar os filmes. Alguns você vai talvez achar num Vimeo da vida, alguns você vai ter que fuçar um pouquinho mais na internet, mas é isso. Ficam as dicas desses curtas que estão indicados ao Oscar. Até a próxima, valeu!